Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Aleluia, 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 aleluia. Abri-me as portas da justiça, entrarei para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, saudamo-vos a todos vós que estáis a celebrar conosco, através da internet, da rádio e da televisão, esta Santa Eucaristia em que pedimos o dom do Espírito Santo. Nós, nesta semana, caminhamos já para a grande solenidade do Pentecostes e, portanto, começamos a pedir ao Senhor que, conforme prometeu, envie o Espírito Santo também sobre cada um de nós. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Senhor, elevado à vista da humanidade, como pontífice entre o céu e a terra, ao céu erguido em júbilo ao som da trombeta. Cristo eleison. Cristo Deus sempre conosco e cabeça da vossa Igreja. Kyrie eleison. Kyrie Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deixa sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo,
para que possamos conhecer fielmente a vossa vontade e dar testemunho dela com a prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou a região alta e chegou a Éfeso. Encontrou lá alguns discípulos e perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam-lhe: Nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. Paulo perguntou: Então que batismo recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Disse-lhes Paulo: João administrou um batismo de penitência, dizendo ao povo que acreditasse naquele que ia chegar depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem estas palavras, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles e começaram a falar línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo foi em seguida à sinagoga, onde falou com firmeza durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. 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 Levanta-se Deus, dispersam-se os inimigos e fogem diante deles os que o odeiam. Como se desfaz o fumo, assim eles se dissipam. Assim perecem os ímpios à vista de Deus. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Os justos exultam na presença de Deus, exultam e transbordam de alegria. Cantai a Deus, entoai um cântico ao seu nome. O seu nome é Senhor,
exultai na sua presença. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus na sua morada santa. Aos abandonados Deus prepara uma casa, conduz os cativos à liberdade. Povos da terra, louvai o Senhor. Povos da terra, louvai o Senhor. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disseram os discípulos a Jesus: de facto, agora falas abertamente, sem enigmas. Agora vemos que sabes tudo e não precisas que ninguém te faça perguntas. Por isso acreditamos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: agora acreditais? Vai chegar a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um por seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Digo-vos isto para que em mim tenhais a paz. No mundo sofrereis tribulações, mas tende confiança, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a coleta desta missa dá-nos a grande intenção para esta semana, até celebrarmos a solenidade do Pentecostes. Venha sobre nós, Senhor, a força do Espírito Santo. E é isto que começamos a pedir nestes dias, para que o Espírito Santo, que Jesus prometeu que havia de enviar depois da sua ascensão, desça sobre cada um de nós. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos que Paulo, em Éfeso, perguntou a alguns discípulos se tinham recebido o Espírito Santo. E eles responderam-lhe
nem sequer ouvimos falar do Espírito Santo. E continua o texto dizendo que Paulo impôs-lhes as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a profetizar e a falar línguas. Cumpriu-se aqui o que tinha sido anunciado pelo profeta Joel: naqueles dias derramarei sobre vós o meu Espírito, os vossos filhos e as vossas filhas hão de profetizar. Mas, diz o texto, outro detalhe muito importante: eram ao todo uns 12 homens. Nós entendemos que São Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, quer que nós percebamos que aqui em Éfeso aconteceu como que um pequeno Pentecostes. Eram como uns 12 homens, tal e qual como os 12 estavam reunidos no cenáculo. Começaram a falar línguas e a profetizar, tal e qual como no dia de Pentecostes começaram a falar línguas e a profetizar. Aqui, em Éfeso, como diz a primeira leitura, como que se reproduziu o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E nós aprendemos, portanto, que o Espírito Santo não é uma força cega, não é uma força cósmica, não é uma energia positiva. O Espírito Santo, como nós dizemos no Credo, é o Senhor que dá a vida. Nos nossos dias, o nosso mundo está envolvido pelas forças da morte. Andamos todos desanimados e tristes com a morte que ronda, com a tristeza que ronda. Mas nós não devemos esquecer-nos de que temos a promessa de Jesus que nos enviaria o Espírito Santo, Senhor que dá a vida. E com o Espírito Santo nós temos a vida de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo pelo nosso batismo. Ele habita em nós. Ele dá-nos a vida. Os dons do Pentecostes não estão presos no passado. Não são uma narrativa de um texto que se lê para nós sabermos uma história do passado. Os dons do Espírito Santo concretizam-se no presente, no nosso dia-a-dia, se nós confiarmos e pedirmos ao Espírito, que é o Senhor que dá a vida, que nos guie e que nos conduza. Assim o disse Jesus: o Espírito que eu hei de enviar vos ensinará todas as coisas. É ao Espírito de Deus que nós devemos recorrer. E devemos recorrer nestes tempos difíceis, nestes tempos de tribulação. O Senhor anunciou as tribulações aos seus discípulos, mas também anunciou que, pela força do Espírito, eles teriam a coragem e a fé suficientes para vencerem todas as tribulações. Aqui nesta basílica, junto ao túmulo de São Francisco Marto, está representado o dia de Pentecostes. E está a Virgem Santa sentada numa cadeira e os apóstolos que a rodeiam. Como ela é representada aqui como mestra, como aquela que, pelo dom do Espírito Santo que desceu sobre ela, nos ensina a vida de Deus e a vontade de Deus. Vamos pedir-lhe que ela nos ensine todos a rezarmos ao Espírito Santo. O Espírito que desceu sobre ela, o Espírito que desce sobre cada um de nós. E com ela e por sua intercessão, rezemos também nós: vinde Espírito Santo, Senhor que dais a vida, renovai a face da terra. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus saiu de Deus para nos revelar o amor do Pai e enviou o Espírito Santo para nos ajudar nas provações.
Sustentados por esta fé, supliquemos todos juntos. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os pastores das comunidades se preocupem, como Paulo, com a instrução dos batizados que ainda não receberam a confirmação, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os responsáveis que se acham comprometidos nas realidades públicas e sociais ao serviço dos cidadãos colaborem no desenvolvimento da dignidade de todos eles, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que o anúncio do Reino de Deus, iniciado pelos apóstolos, possa chegar de modo convincente até aos confins da terra, levando a alegria ao coração de todos os homens, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que os que sofrem as tribulações da vida não se fechem em si mesmos, mas se abram a Jesus, que lhes comunica o seu Espírito Consolador, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Para que a presença do Espírito nos enriqueça, com a certeza de que Jesus Cristo saiu de Deus e nos chamou para que tenhamos a sua paz e vençamos o mundo, oremos com esperança. Dai-nos, Senhor, a paz de Cristo. Pai Santo, que nos fizestes participar da vitória pascal do vosso Filho, enchei-nos da sua paz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que este santo sacrifício purifique o nosso coração e nos dê o vigor da graça divina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
é nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois da sua ressurreição, apareceu a todos os discípulos e, à vista deles, subiu aos céus para nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, ressuscitou, está verdadeiramente presente neste altar. Aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social são convidados também a viverem de modo especial este encontro e a fazerem a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia.
pelos caminhos retos me guiais, levado pelo amor ao vosso nome. Mesmo passando os vales mais sombrios, nada receio, pois estais comigo. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. As fontes de água viva nos conduz o Senhor. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciastes nestes divinos mistérios, e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Dirijamo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa, a Santa Virgem, Templo do Espírito Santo. Na hora presente, confiemos-lhe as nossas necessidades, peçamos que ela interceda por nós, não despreze as nossas súplicas e peça a Jesus por tudo aquilo que nós lhe queremos pedir. Cantemos. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Para todos vós, irmãos e irmãs, a bênção de Deus derrame a força do Espírito Santo, especialmente sobre aqueles que estão mais tristes e mais amargurados, com votos de um santo dia, um dia muito abençoado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.